Confira agora a entrevista com Amaro Couto sobre o balanço do Diálogo Nacional. A Andin Live convidou o Dr. Amaro Couto, porta-voz do Diálogo Nacional, para fazer um balanço das atividades de preparação e do evento como um todo. Dr. Amaro, boa noite. Muito boa noite, Tâmara. Obrigada por ter aceito o nosso convite. É com prazer. Como avalia a etapa de preparação do Diálogo Nacional, as reuniões distritais e regional? Foi uma etapa interessante, embora com o seu trabalho, mas é aliciante. E para além antes da digressão pelos distritos, pela região, tivemos várias sessões de trabalho, de preparação, propriamente falando, uma comissão de preparação e um grupo de trabalho, que conceberam e prepararam todos os passos para a realização das atividades que acabaram por culminar com o Diálogo Nacional. Para dizer que sim, foi uma experiência que fomos adquirindo ao longo de 5 meses aproximadamente, entre novembro e março deste ano, e que no fundo foi enriquecedor, eu creio eu, para todos que nela tomaram parte, e que é uma experiência que fica acumulada e pode servir seguramente para iniciativas mesmo já no futuro. E quais foram as principais dificuldades enfrentadas nesta etapa de preparação do Diálogo Nacional? As dificuldades foram mesmo, se pode dizer que houve dificuldades, está inerente ao próprio tipo de trabalho, mobilização das pessoas, trabalhar para que as pessoas se entregassem ao trabalho. São dificuldades próprias inerentes às atividades que se levam a cabo nesse tipo de ações, mas foi preciso alguma perseverança, alguma força de vontade, e essa força de vontade foi-se conquistando a pouco e pouco, e assim as dificuldades foram-se debelando e conseguiu-se chegar ao fim. Os pontos positivos, aponte-nos, né? Os pontos positivos e os pontos negativos desta etapa de preparação. Os pontos positivos é que conseguiu-se mobilizar muita gente, né? Mobilizou-se muita gente, pessoas de diversos horizontes, diversos atores da vida política, económica e social, até cultural da sociedade. Toda essa gente depois se refletir em conjunto sobre esse projeto do Diálogo Nacional, cada um trazendo as suas contribuições. Houve um intercâmbio forte entre as diversas vontades, aprendemos a conhecer-nos melhor uns aos outros e também adquirimos essa humildade de sermos capazes de ouvir mais atentamente os outros e estar atentos à ideia de que todos têm qualquer coisa a dar aos outros, todos temos a humildade para aprendermos. Isto também, para mim, são pontos enriquecedores e positivos. E os negativos? Digamos assim, uma autoanálise desta etapa? Negativos não, pode-se dizer que pessoalmente pode ser que lamento a não participação do ADI no encontro, mas tudo isso também faz parte da experiência. E ontem eu ouvi o secretário-geral do ADI dizer, bom, o diálogo não é estático, não para daqui para frente. Há espaços para o diálogo, embora cada um com as suas posições políticas, estamos a falar de um partido político, cada um tem que ser respeitador da disciplina do seu partido, e nesse âmbito eu creio que o diálogo prossegue. E já que mencionou o ADI, sente, enquanto porta-voz do Diálogo Nacional, que foram esgotadas todas as possibilidades para que o ADI fosse incluído neste diálogo? Não, da parte da equipa que preparou, as diligências foram feitas, mas o ADI tinha a sua leitura política do momento e da circunstância e disse que não estavam criadas as condições para participar no diálogo e prosseguiu-se assim. Numa entrevista ao nosso canal, um representante do ADI teria dito que colocou algumas condições à Comissão do Diálogo e que essas condições não foram aceitas. A Comissão do Diálogo chegou a receber, foi uma proposta escrita ou foi durante as reuniões, as primeiras reuniões em que se convidou? Não tivemos nenhuma proposta formal da parte da ADI. Pode-se dizer, deduzir, são propostas que se pode ter chegado pela via implícita, através de alguma entrevista, algum depoimento na comunicação social. Mas, em termos de factos, eu posso lhes dizer apenas que o ADI, na primeira reunião de preparação, solicitou encontros separados com os outros partidos com assento parlamentar para negociarem bilateralmente com cada um desses partidos. É a única diligência que eu posso dizer que ocorreu, e eu não sei o que é que se discutiu com cada um desses partidos e a que resultados chegaram. O certo é que
infelizmente, o ADI não veio para a Comissão de Preparação. Uhum. E hoje, após a realização do Diálogo Nacional, se tivesse que organizar novamente, tivesse que fazer parte novamente da Comissão de Preparação, o que teria feito diferente nesta etapa de preparação e durante o próprio diálogo? Eu não sei se teria feito coisas muito diferentes. Talvez teria estado mais atento à configuração da nossa sociedade civil, para ter uma comissão de preparação talvez mais abrangente e com a preocupação de ser mais representativa da sociedade civil. Eu creio que seria nesse aspecto que tentaria focalizar mais a atenção, porque nós temos que ter uma leitura política da nossa sociedade, em que eu acho que é uma leitura objetiva, consistiria a dizer o seguinte: temos partidos políticos, sim senhor, mas também temos gente que não são de partidos políticos, temos gente que estão organizados em associações, e os atores associativos também têm direito à voz na sociedade. Daí que temos que ter essa percepção de associar partidos políticos, sim senhor, mas também temos o dever de associar os atores da vida associativa diversa. Tanto mais que eles até podem ter propostas que não são propostas, que sejam propostas, que nem sequer estejam a ser vistas pelos partidos políticos. Portanto, tem que se ter também esse entendimento para ver que a vida política do país tem aspectos muito mais abrangentes e que ultrapassam muitas vezes a visão política, que pode ser estreita da parte dos partidos políticos. E como avalia o próprio evento do Diálogo Nacional, enfim, as discussões que aconteceram ali e as recomendações que saíram? A avaliação que eu faço é que nós tivemos num quadro de debate e discussão, numa Assembleia totalmente, do meu ponto de vista, democrática. Nada foi forçado aí. Tudo foi espontâneo, natural. Os debates foram espontâneos, as pessoas disseram aquilo que acharam que deviam dizer, mostraram que preocupam-se efetivamente com o país, estão preocupados com a situação nacional, e as conclusões que se chegaram, que se chamou de consenso, também resultaram de um debate natural, aberto, de quem está de acordo, quem não está de acordo, até que se encontrou, digamos, esse ponto comum em que ninguém se opôs a que isso fosse consenso, ou que houve alguém que propôs que isso fosse consenso. Portanto, foi um ambiente perfeitamente natural, nada foi forçado e tudo saiu também de maneira natural. Eu creio da maneira como as pessoas estiveram de acordo que saísse. Em entrevista ao nosso canal, o presidente do governo regional, José Cassandra, afirmou que não se debateu tecnicamente algumas questões que seriam primordiais e muito importantes para o país e que os debates foram, pela amplitude e pela característica dos participantes, foram debates, de certa forma, superficiais. O que tem a dizer sobre este assunto? Que poderia, se o público fosse diferente, se tivesse debates temáticos com especialistas sobre temas específicos, que o debate talvez pudessem ser, digamos, mais produtivos. O que é que tem a dizer sobre isto? Quer dizer, bom, nós estamos numa assembleia daquela natureza e com uma agenda de trabalhos bem específica. É verdade que, na opinião como diz o presidente do governo regional, o debate não tivesse sido suficientemente específico, suficientemente técnico. Bom, nós temos uma comissão de seguimento que também foi decisão do diálogo. E essa comissão tem que preparar o quadro das diferentes recomendações para que elas sejam execuíveis, ou sejam implementadas, se nós quisermos. E é nesse quadro de preparação dessas recomendações que os aspectos técnicos terão de ser considerados. Ainda nessa entrevista, o presidente do governo regional afirmou também que o diálogo nacional deveria preparar o país para o futuro e que questões como, por exemplo, devia-se discutir como criar riquezas para que o país deixasse dessa situação de dependência financeira e que, na opinião do presidente do governo regional, José Cassandra, isto não aconteceu. Como é que acha que o diálogo nacional poderia contribuir para este aspecto que o presidente do governo regional mencionou? Eu acho que muitas das intervenções que aí ocorreram, particularmente no domínio do desenvolvimento econômico, social e cultural, e também na questão da moralização, que tem a ver muito com a questão da luta contra a corrupção, etc., etc. Esses aspectos estão aí contidos.
Mas, como eu digo, toda essa reflexão remete-nos para um quadro de análise técnica. E esse quadro de análise técnica, para apontar os caminhos que viabilizem o conteúdo das recomendações que saíram do diálogo, esse quadro de análise técnica só pode ser traçado ou elaborado ou concebido no quadro do seguimento, das medidas para o seguimento e para a implementação das recomendações que foram tomadas. Portanto, nós vamos entrar agora numa fase, vai haver amanhã uma reunião da Comissão de Seguimento, vamos entrar agora numa fase em que os trabalhos técnicos terão que ser feitos devidamente, tendo em conta e respeitando as grandes orientações que estão contidas nas recomendações que foram tomadas. Exatamente onde íamos entrar agora até. Qual é o próximo passo? Como é que esses trabalhos serão feitos? Como é que eles serão conduzidos de forma a seguir efetivamente? Amanhã vamos ter uma reunião da Comissão de Preparação e é aí em que se vai analisar esses aspectos técnicos. A Comissão de Preparação, como sabe, tem cerca de 38 pessoas, são membros dos partidos políticos, com e sem assento parlamentar, membros da sociedade civil, membros das confissões religiosas, Conselho Nacional da Juventude, Fórum das Mulheres, a Federação das ONGs. Essas representações todas estarão, os sindicatos, essas as centrais sindicais, essas representações todas estarão aí. E é nesse quadro que a ordem do dia será traçada e vamos discutir. E as conclusões que serão encontradas seguramente que serão dadas a conhecer logo após. E a comissão de seguimento, ela permanecerá assim ou terá alguma alteração ao longo desta nova etapa do processo? Vamos ver amanhã como é que as discussões vão decorrer e se haverá alterações ou se, como é que se vai, que métodos se vai adotar para fazer os trabalhos necessários que assegurem o acompanhamento da implementação. Tudo isso vamos ver nessa reunião de amanhã. Em entrevista ao nosso canal também, o Olegário Tini, Dr. Olegário Tini, que foi uma das pessoas bastante ativas durante o Diálogo Nacional, durante os debates, afirmou que se a Comissão de Seguimento permanecer com este perfil, da forma como está, que isto poderá colocar em causa, ou seja, que as recomendações saídas do Diálogo Nacional não terá pernas para andar. E ele explica isso da seguinte forma, que deveriam ser comissões sectoriais para tratar de questões específicas. Concorda com isto? Isto poderá ser levado em consideração agora nesta nova etapa, já que vai se analisar a metodologia a ser utilizada? Sim, essa metodologia é objeto de trabalho um dos objetos de trabalho da reunião da manhã. Claro que é uma metodologia e qualquer que seja a metodologia a ser adotada, o meu ponto de vista é que as capacidades técnicas terão que ser mobilizadas para refletir sobre as formas de conceber as medidas que assegurem a implementação das recomendações. Agora, até pode ser que dentro da própria comissão de preparação haja acertos, haja necessidades de criar subcomissões, essas coisas todas, mas o seguro, do meu ponto de vista, é que as capacidades técnicas não há como evitar a sua mobilização para conceber as medidas que assegurem o acompanhamento da implementação das recomendações do Diálogo Nacional. Uma das questões bastante contestadas durante o Diálogo Nacional foi a não participação de uma mulher, a falta, na verdade, da presença de uma mulher na mesa definitiva do Diálogo Nacional. A Comissão não levou isso em consideração? Não é que a Comissão não tivesse levado isso em consideração, porque eu acho que é uma questão bastante séria. Hoje é uma questão de política até internacional e com implicações nas políticas internas dos Estados. O que é importante é que nós levemos essa necessidade a sério e sejamos consequentes com ela. O que se pode ver também no nosso caso em São Tomé e Príncipe, vemos que a composição da mesa do diálogo respeitava uma certa lógica. Partidos políticos, organizações sindicais, a Assembleia Nacional. E quando analisamos as lideranças de todas essas organizações, nenhuma delas está uma mulher. E se vê a composição da mesa, cada uma dessas organizações levou o seu representante máximo. Portanto, isso é uma questão interna. Talvez, penso eu, aliás, esse debate, isso refletiu um pouco dos debates da Comissão, as mulheres têm que ser um pouco mais combativas para ascender. E também é verdade que tem que haver uma discriminação positiva, como se costuma dizer, tem que haver uma política orientada para fixar
não digo as cotas, mas ao menos as metas, para saber como é que se vai dirigir as coisas de modo a assegurar uma certa paridade. Hoje em dia, até países que se investem em políticas para assegurar uma paridade perfeita entre os homens e as mulheres no exercício da gestão nacional. Bom, é um bom exemplo, creio eu, e cada um tem que se adaptar, ajustar em função das suas realidades próprias e para ver como efetivamente combater a discriminação da maneira positiva e da melhor maneira possível. Uhum. Após o Diálogo Nacional, em entrevista ao nosso canal, o Presidente da República afirmou que gostaria de ter abraçado a todos durante o Diálogo Nacional, mas que isso não aconteceu, que não conseguiu abraçar uma parte. De que parte acha que o Presidente da República se referia? Não sei, teria que perguntar ao Presidente, mas não sei, não faço. Eu acho que nós estávamos todos aí no ambiente nacional, né, enquanto nação. É certo que faltou uma parte, né, o ADI. É possível que seja essa a orientação, mas não posso afirmar categoricamente, porque não tive a ocasião de trocar impressões com o Presidente da República a esse respeito. Mas o grande ausente, efetivamente, foi da ADI. Pode ser que aí, efetivamente, estivesse faltado essa parte da nação, sim. Uhum. Quanto custou ao país a realização do Diálogo Nacional, desde o início da etapa? Nós não temos ainda a cifra, tanto mais que há uma comissão financeira. Essa comissão financeira integra... Mas qual foi o orçamento inicial previsto? O orçamento inicial também não posso dizer, porque tivemos a contribuição do PNUD, que cobriu determinados custos diretamente e não sabemos em que montante. Tivemos a contribuição da União Europeia, que também cobriu determinados custos diretamente, também não sabemos em que montante. E o que suportamos até agora são os custos próprios de funcionamento aí no Palácio de Congresso, alguns custos com os transportes dos distritos para a região. Mas temos uma comissão financeira que ainda tem dívidas a pagar no mercado e só depois disto é que podemos fazer o balanço final e dizer quanto é que terá custado. Uhum. O que os são-tomenses podem esperar após o Diálogo Nacional? Primeiro, um estado de espírito. Eu creio que com o diálogo ganhamos todos um pouco mais a consciência de que estamos todos nesse país e que é de todos nós e que temos todos o dever de uma reflexão conjunta e pensar de maneira positiva. Pensar de maneira positiva e evitar estar sempre a olhar o outro com alguma suspeição. Temos que acreditar nas pessoas e eu acho que essas virtudes bem trabalhadas poderão ser muito bem valorizadas a partir dos resultados do Diálogo Nacional. Uhum. Tem acompanhado a programação da Andim Live, da Andim Média? Infelizmente não. Mas conhece a empresa? Já ouviu falar de alguma forma? Já conheço a empresa, sim. Tem alguma opinião formada? Tem a dizer sobre a Andim? Não tem. Quer dizer, opinião formada só teria se visse as emissões. Mas a partir de agora vou seguir e talvez daqui a mais algum tempo, se me puser a questão, teria uma opinião mais bem formada. Mais formada a esse respeito. Ok. Doutora Amaro Couto, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Desejamos muito sucesso ao Diálogo Nacional, a continuidade. Obrigado.